Bom dia, irmãos. Todo mundo que ir de fora, vamos entrando para a gente começar o nosso tempo. Hoje é um dia muito especial, não é verdade? Nós estamos muito felizes e agradecidos a Deus por estar aqui nessa manhã, podendo agradecer a Deus, porque Ele tem sustentado essa igreja, tem sustentado as nossas vidas até aqui. Afinal de contas, são 48 anos, né, irmãos? Que Deus tem mantido essas portas abertas para que nós pudéssemos vir até aqui, para aprendermos, estarmos em comunhão com os nossos irmãos, crescermos como igreja, como corpo de Cristo, assim como a sua palavra nos diz. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé nesse momento, direcionando assim as nossas orações, com corações gratos nessa manhã, por essa oportunidade de nós estarmos aqui, neste lugar, comemorando essa data tão especial, mas também agradecendo ao Senhor, porque se não fosse Ele, e se Ele não fosse o suficiente para este lugar, nós não estaríamos aqui. Mas aqui é o que nós temos buscado, é pregar aquilo que o Senhor tem na palavra dEle, pregar o Cristo, o verdadeiro Cristo. A verdade que liberta, a verdade que está sobre os nossos corações. E assim nós temos vivido cada dia em fé, confiando que Ele tem nos sustentado e Ele vai dar tudo aquilo que nós precisamos. Nós sejamos assim, com essa mentalidade. Você possa fechar os seus olhos nesse momento e começar a agradecer ao Senhor por este lugar, pelos irmãos que estão aqui. Senhor, nós adoramos a Ti, Senhor. Nós adoramos o Senhor nessa manhã tão especial, Deus. Nós engrandecemos o Teu nome. Nós nos colocamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Criador de todas as coisas e daquele que nos sustenta e tem sustentado este lugar. Nós queremos, Senhor, que as nossas palavras, ó Pai, estejam hoje, ó Pai, exaltando a Sua pessoa. Senhor, que em cada palavra, Senhor, tenha também, Senhor, um agradecimento e a gratidão nos nossos corações, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Senhor, que nessa manhã as nossas canções, a canção que nós vamos cantar, as palavras ditas nessa canção, Pai, possam sair do nosso coração, verdadeiramente o Senhor possa receber, ó Pai, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Nós Te engrandecemos e agradecemos por este lugar, pelas pessoas que o Senhor tem trazido até aqui, Senhor, pela forma que o Senhor tem nos ensinado a Sua sã doutrina, a palavra que é do Senhor, ó Pai. Nós engrandecemos ao Senhor, nós Te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Com corações gratos, como nós oramos, vamos nos colocar dessa forma, agradecendo ao Senhor por este dia, por você estar aqui, por Ele estar te sustentando, por Ele estar verdadeiramente te trazendo a um lugar em que Ele tem guardado, amém? Aleluia. Por tudo, Senhor, por tudo. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito. Obrigada, Senhor. Eu creio, Senhor, por tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido
te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Glória a Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Amém, irmãos? Poder sentar. As crianças já podem se dirigir à sua sala, seus professores. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor seja com todos nós. Amém. Nós hoje vamos não retroceder, mas nos aprofundar um pouquinho naquilo que a gente tateou semana passada, né? Nós, em meio aos estudos que nós estamos tendo, semana passada surgiu uma questão, que é a questão das maldições hereditárias, né? E eu percebi que incomodava, ou que incomodou muita gente. Muitas dúvidas surgiram, muitas colocações foram feitas, e por conta do adiantado da hora, nós não conseguimos avançar, não conseguimos aprofundar muito nessa questão. Por isso, eu entendi que seria de bom alvitre que nós hoje tratássemos com um pouco mais de calma esse tema que realmente é muito importante. Por incrível que pareça, né, não acho que seja coincidência, mas durante a semana eu tive muitas abordagens sobre essa questão. Pessoas, irmãos aqui da igreja, com algumas questões em andamento que diziam respeito a isso, a tal da maldição hereditária, a tal da necessidade ou suposta necessidade de se quebrar maldições, né? Uma prática que hoje não é tão comum, mas que já foi muito comum no meio protestante, no meio gospel, né? Detesto essa palavra, né, irmãos? Gospel, não gosto dessa palavra. Mas é o meio evangélico, né? Acaba sendo a mesma coisa. Então eu queria hoje que a gente estivesse tratando com um pouco mais de calma, aprofundando nos textos bíblicos, trazendo conceitos, trazendo as ideias que podem realmente, eu espero, resolver de vez essa questão. Colocar uma pá de cal nesse assunto.
para que realmente a gente possa avançar sem medo, sem essas dúvidas que têm sido recorrentes no meio, não só na igreja, não só aqui na igreja, mas no meio protestante como um todo. Ok? Então, aquela imagem lá, acho que é muito apropriada para o tema, né? Nós temos lá uma árvore que pode ser tratada como uma árvore genealógica, né? Aí não sei se os irmãos onde estão podem perceber diversas serpentes saindo aqui, ó, como raízes, né? E aí quando a gente fala sobre nossos antepassados, nós utilizamos muito a expressão árvore genealógica, né? Você pega aí uma árvorezinha aí, você coloca aí árvore genealógica, vai aparecer exatamente uma árvore com aqueles seus antepassados ali até chegar em você. Aí essa imagem traz uma árvore toda distorcida, toda torta, né? Com a serpente saindo aqui de trás, e aqui uma família, ou uma família, ao que parece, composta por diversas gerações. Um jovenzinho que, segundo a ideia de alguns, né, acabou herdando ou teria herdado algumas questões espirituais do vovozão lá, ou do bisavô, a gente não sabe o que ele é, né? Sabe-se, nós podemos dizer que é um antecedente dela, uma pessoa que gerou talvez seu pai, né? Enfim. Então, a maldição hereditária, amados, ela precisa ser melhor compreendida, porque ela hoje também passou a ser utilizada como uma forma, um meio que as pessoas têm de explicar certas posturas que adotam. Certo? A pessoa começa a se adaptar ou se ajustar a um certo estilo de vida, a um certo modo de viver, não adequado àquilo que a Bíblia diz, ou um certo jeito de viver meio desajustado. E quando abordada acerca daquele estilo de vida, o que ela diz? Minha família sempre viveu assim. Sempre foi assim. O diabo sempre controlou minha família nessa área. O diabo sempre controlou, nós sempre tivemos muitos problemas na área da moralidade, na área financeira, na área dos relacionamentos, na área dos casamentos. Então, o que me resta? A não ser me conformar com isso e deixar a vida me levar, né? Zeca Pagodinho purinho, né? Deixa a vida levar, já que é assim mesmo, então deixa correr. Né? Agora, essa é uma maneira, amados, é uma outra maneira de nós dizermos assim: estou conformado com a vida que estou levando, sei que está errado, jogo a responsabilidade em terceiro e não estou afim de mexer. É uma outra forma de dizer isso. Nós vimos há uns tempos atrás, aí umas 3 aulas atrás, né? Que nós temos o hábito, muitas vezes, de jogar a responsabilidade das nossas mazelas nos outros. E nós elegemos aqui, ou melhor, nós destacamos aqui um dos maiores bodes expiatórios que existem na história da humanidade, que é o diabo. É aquela história de tudo que eu faço de errado, tudo que não dá certo, os erros que eu cometo, foi o diabo que me levou a fazer. Isso é culpa de Satanás, isso é culpa do diabo. Mas, amados, boa parte das situações que nós vivenciamos, boa parte da vida que levamos, do estilo de vida que nós levamos, não tem nada a ver com Satanás. São as escolhas que nós fazemos de maneira livre, porque na verdade somos livres para fazer escolhas. Não optamos pelas melhores escolhas. E obviamente, quando as consequências ruins vêm, quando os problemas vêm, nós queremos nos justificar. E aí a justificativa é sempre essa: ou a culpa é de Satanás, ou a culpa é da maldição hereditária, ou a culpa é do outro, nunca da minha escolha errada. Seria mais simples se nós optássemos por aquilo que de fato é a nossa responsabilidade por tudo isso. Mas como a gente sabe que desde o início o homem sempre quis escolher bodes expiatórios ou culpados pelos seus erros, nós sabemos que sempre foi assim, né? Adão não fez isso, Eva não fez isso.
Só a serpente que não teve jeito de mexer, né? Não teve para quem jogar a bola, né? Adão diz o que? Olha, eu fiz isso aí, Deus, porque a mulher que o Senhor me deu me pegou essa fruta aí e me mandou comer. Foi a mulher que o Senhor me deu. Essa que me fez pecar. Ou seja, a culpa era da mulher e de Deus. Eva, por sua vez, e aí, Eva? Não, a culpa não é minha, a culpa é da serpente. A serpente não vai jogar a culpa em quem? Não teve jeito. Precisou arrastar a barriga no chão o resto da vida, né? Mas vejam que o homem é assim, desde a sua constituição, desde o pecado. Aliás, constituição não, né? Desde o pecado, ele já começou a traçar estratégias para fugir da responsabilidade das suas escolhas ruins. Quando nós chegamos a esse ponto, quando nós tratamos esse aspecto, esse ponto relacionado a maldições, nós concluímos que elas não são nada mais, nada menos do que um meio moderno que o homem utilizou, um meio contemporâneo de transferir a outras pessoas ou a outras situações a responsabilidade pelas escolhas erradas que nós fazemos. O casamento não está dando certo. O casamento está entrando em crise. Precisa quebrar a maldição. Tem maldição para ser quebrada nesse casamento. Bom, talvez a maldição que tenha para ser quebrada seja sentar, conversar e pedir perdão um para o outro. Percebam que isso não tem nada a ver com maldição, né? Nós vamos falar aqui o conceito de maldição já já. A vida financeira começou a apertar, as coisas estão difíceis, nós não estamos conseguindo pagar as contas e está difícil, o banco já está ligando, o financiamento já está vencendo e tal. Opa, vamos quebrar, tem que quebrar a maldição disso aqui. Tem maldição para ser quebrada. Bom, talvez a única maldição que tenha para ser quebrada é você gastar menos e aprender a viver com o que você ganha. Ponto. Ajustar os seus gastos àquilo que você ganha. Se você fizer isso, você quebrou, entre aspas, né? Você quebrou a maldição. Tem maldição nisso. São as escolhas erradas de gastar muito, de comprar demais, de gastar para além do que ganha, que gerou esse problema todo aí nas finanças da família. Não, mas isso é maldição, precisa ir lá, chama o pastor especialista em quebrar a maldição. Aí chega lá o cara, né? Eu sou especialista em quebra de maldição. Qual? O que é o problema? Eu boto a mão, o negócio quebra. E aí ele vai lá, ele faz aquelas orações escandalosas e mete a mão na cabeça do cara, quebra a maldição. Beleza. Beleza. Será que amanhã o boleto que tinha que chegar não vai chegar, não? Será que se não mudar a postura com os gastos, isso vai resolver? Vai ser a oração daquele cara que diz que é especialista em quebra de maldição. Eu estou falando sério, viu, amados? Tem igrejas que têm os pastores especialistas em quebra de maldição. Tem igrejas que têm cultos específicos para quebra de maldição. Tem momentos em cultos longos, às vezes meia hora, 40 minutos de espaço que se toma de um culto para se fazer quebra de maldição. E aí a gente vai percebendo. E na verdade, tudo isso não passa de uma cortina de fumaça. É você lançar fumaça, é você tentar colocar um pano fininho na frente de uma situação que não é nada mais, nada menos decorrente das escolhas erradas que alguém fez. Não, é maldição. Maldição. Bom, feita essa introdução, eu queria trazer para os irmãos aqui um conceito, né? Um conceito simplesinho. Se você entrar lá na Wikipédia, você vai encontrar esses dois conceitos aqui sobre o que é maldição. O que é uma maldição, né? Maldição, do ponto de vista secular, é aquilo lá, ó. É o ato ou expressão de um desejo de que o infortúnio ou algo mal aconteça a uma pessoa, lugar ou objeto. O termo pode também designar a consequência dessa ação, como a ruína, o sofrimento.
Uma maldição aconteceu aqui em casa. Uma maldição aconteceu no meu emprego. Ou seja, é como se tivesse aberta uma brecha para que um infortúnio, para que algo muito ruim acontecesse lá no seu emprego. Oh, que maldição aconteceu lá. Então, maldição, ela sempre está conectada com essas situações de infortúnio, né? De coisas ruins. A gente até tem uma palavra que se contrapõe à maldição. Qual é? Bênção ou maldição. Nós temos em Deuteronômio um texto que nos fala o seguinte: olha, escolhe bênção ou maldição, caminho para a vida ou caminho para a morte. Não é? Então, a maldição acaba sendo isso. Como se algo ruim acontecesse a partir da legitimidade que alguém deu para que aquilo acontecesse. Vamos para o ponto de vista ou para o contexto religioso. Seria um castigo da parte de Deus ou uma invocação de um poder sobrenatural para trazer uma desgraça. É um conceito recorrente nas diversas religiões. Essa palavra maldição, ela acaba sendo carregada de muito misticismo. Quer ver? Eu acho que a gente nunca utilizou essa expressão num episódio muito famoso da Bíblia. Mas vamos utilizar o episódio de Jó. A maioria de nós conhece bem o episódio, ou aquilo que envolveu a vida de Jó. Será que aquilo que aconteceu na vida de Jó, com base nesses conceitos, pode ser definido como uma maldição? Jó tinha lá uma vida sossegada, uma vida tranquila, uma vida familiar próspera. Os meninos eram custosos, né? Precisava sacrificar de vez em quando lá, porque os meninos eram filho de gente rica, né? Menino meio sem limite, os filhos de Jó eram assim. Mas enfim, tirando essas peripécias dos filhos de Jó, as rebeldias da adolescência e da juventude dos filhos de Jó, e aquela mulher também que era uma cascavel, né? O resto, a vida de Jó era tranquila, né? De repente, sobrevém sobre a vida de Jó tudo aquilo que os irmãos sabem. Os filhos morrem, a fortuna acaba, a doença vem, a vida emocional se degenera. Jó chega ao final, chega a um ponto onde recebe conselhos de seus pares, de seus amigos, para negar a Deus e morrer. Então, uma situação de muito problema, de muito infortúnio na vida de Jó. Nós podemos dizer que na vida de Jó, maldições aconteceram, com base nesses conceitos, tanto secular quanto religioso. A brincadeira aqui é assim, ó. Te pergunta, o aluno responde. Essa é a brincadeira, gente. Ou eu vou brincar sozinho? Hã? Partiu. Tá, mas aí a gente tem que entender o seguinte: quem executou tudo aquilo, aquele projeto? Foram as mãos de Deus que foram lá e impuseram todo aquele problema na vida de Jó? Não foi Deus. Houve uma permissão, como ele permitiu em vários outros momentos, que Satanás fizesse algumas situações, algumas coisas ruins. Eu posso tratar como maldição ou não posso? Não pode tratar. Quem acha que não? Quem mais acha que não? Não acha que não? Quem acha que sim? Eita. Fala, Nick.
Mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Não, não foi. Ó, já estamos fazendo uma análise um pouco mais aprofundada, que vai mais ao encontro do que eu creio. Está vendo como é que nós aprendemos ou nós linkamos a palavra maldição quase que 100% ao outro, ou a algo que acontece com alguém e porque Deus foi lá e fez. Então, muitas vezes, quando a gente diz que aquilo ali que aconteceu com Jó foi uma maldição, é como se a gente estivesse dizendo que Deus amaldiçoou Jó. Mas na prática, não foi isso que aconteceu. Se maldição pode ser definida ali como o infortúnio ou algo ruim que aconteceu a uma pessoa, nós temos um infortúnio gigantesco, coisas muito ruins que aconteceram na vida de Jó. Portanto, nós podemos dizer que maldições caíram, sobrevieram sobre a vida de Jó. Maldições levadas a cabo por quem? Pelo único que faz coisas ruins, pelo único que trata as coisas de maneira negativa, pelo único que coloca a mão em porcaria, que é Satanás. É óbvio que as mãos de Deus não estavam naquilo ali. Deus participou de tudo ali em que ponto? Simplesmente autorizando Satanás a trabalhar no nível de maldição na vida de Jó e estabelecendo o limite para isso. Qual era o limite? Você não vai tocar na vida dele. Esse é o seu limite. Mas, amados, o que nós verificamos na vida de Jó, o que aconteceu com Jó, foi, sim, uma grande maldição. Se nós fizermos essa separação direitinho, a gente percebe, é verdade, foi uma maldição. É que fica parecendo que quando eu digo que Jó foi amaldiçoado, é como se Deus estivesse rejeitando Jó e punindo Jó por alguma coisa. Na verdade, não era isso. Nós vimos que a partir daquilo que aconteceu com Jó, Deus tinha um propósito muito maior lá no final do livro de Jó, está claro, que era de transformar uma relação que existia entre Deus e Jó num relacionamento. Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar. Hoje, porém, de contigo andar. Não é assim que termina o livro de Jó? Vou citar para vocês um outro exemplo, que eu acho que agora vai ficar ainda mais claro. O que aconteceu com Jesus ali na cruz? Uma maldição? Bom, mas a Bíblia me diz que ele tornou-se maldito. Nós vamos ler o texto daqui a pouco. Quando ele foi crucificado, fez-se maldito. Se ele fez-se maldito, se ele tornou-se maldito no madeiro, então ele foi, obviamente, atingido ou alcançado por uma maldição. Não é? Fez-se maldito. Quando ele faz-se maldito, ele absorve todo o pecado da humanidade. E a partir do momento em que ele se faz maldito, ele tira o pecado do mundo e dá para nós a possibilidade de nos livrarmos do pecado que nos separa de Deus. Maldição. Hã? Não, mas eu citei agora o caso de Jó, tanto do ponto de vista natural, quanto emocional e espiritual. Jó teve problema nas três áreas. O próprio Jesus, quando estava prestes
a ser crucificado, todo arrebentado, o que ele pede para Deus? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. É um momento onde nós percebemos um Jesus todo surrado, todo machucado, com as emoções extremamente afloradas, uma tristeza profunda. Tem gente que diz que é um pico de depressão que Jesus vive ali, e eu também acho que seja. Sabe, aquela coisa do cara estar numa tristeza profunda. Tem situações ali onde nós vemos a narrativa de Jesus sangrando, suando sangue, e também a medicina já entende que é um momento onde o cara está vivendo uma dor insuportável, uma dor escrochante, que ele chega a transpirar sangue. Então Jesus também, ele não só foi o receptáculo do problema espiritual da humanidade, ele acabou pagando ou suportando o peso, inclusive nas suas emoções e no seu natural, da sua parte física. Sim, mas o que realmente consuma a nossa aproximação de Deus, o que consuma realmente a nossa volta ao relacionamento com Deus, é quando ele morre. Se Jesus estivesse conosco até hoje, né, digamos que ele fosse alguém que ultrapassasse os limites de idade de Matusalém lá, né, o homem mais velho que já existiu. Se ele estivesse vivo aqui hoje, não teria sido consumado o projeto de Deus para a reconciliação da humanidade com Deus. O projeto de Deus de reconciliar o homem com a humanidade, ele se consuma, ele sedimenta quando Jesus morre. Aí o sangue dele é que lava o pecado de toda a humanidade. Aquele pecado lá do Éden, aquele pecado que separou o homem de Deus, o pecado original, o sangue de Jesus lavou, e aí a gente não é mais separado de Deus. É diferente dos nossos pecados triviais, nesses pecados que a gente comete toda hora aí, né? Pecado, quando a Bíblia fala sobre o pecado, nesse sentido, ele está falando do pecado original. O sangue de Jesus lavou o pecado original, eliminou o pecado original. E aí aquilo que separava o homem de Deus, já não separa mais. Basta o homem querer, que ele volta a se relacionar com Deus. O Adão que foi expulso do Éden e não podia mais voltar, agora através do sangue de Jesus, ele pode retornar a se relacionar com Deus. E tem a expectativa de um dia voltar para o Éden, lá em Apocalipse 21, a palavra já nos diz isso. Está vendo como é que a gente tem uma definição meio complicada sobre essa palavra maldição? Nós podemos dizer sim que Jó recebeu a maldição, foi amaldiçoado. Porque dentro daquele conceito lá, ele recebeu infortúnios muito grandes. Ele recebeu dificuldades extremas. O inimigo teve ação, teve acesso muito forte a ele. Muito direto a ele. Mas claro que Deus estava por trás. Deus olhava para aquela situação e Deus estabeleceu as balizas daquilo. Eu tenho um propósito, que é transformar essa relação que Jó tem comigo num relacionamento. E você só pode ir até o limite de não tocar a vida dele. Matá-lo você não pode. Então Deus estabeleceu as balizas. E à medida que Deus foi percebendo que aquela relação estava já sendo transformada num relacionamento, numa intimidade, numa vida de relacionamento, Deus foi eliminando, Deus foi diminuindo até que ele fez cessar a maldição na vida de Jó. E quando é que a gente percebe que isso se consuma? Quando Deus restitui a Jó, em porção até superior, tudo aquilo que ele havia perdido. Né? E aí Jó ao final diz, olha, eu entendi exatamente o que aconteceu comigo. E deixa implícito o quê? Se não tivesse sido a partir de toda essa maldição, de todo esse infortúnio, eu não teria estabelecido esse relacionamento com meu Deus. Entenderam? Com Jesus, amados, não é diferente. Não é diferente. Deus manda Jesus para cá, o filho dele. Ele tem uma missão muito bem definida. Deus tem um objetivo muito bem definido com Jesus. Estabelece as balizas, os limites de tudo aquilo ali. Até onde começaria, até onde iria. Cumprido o propósito, né?
aquilo que Jesus se transformou, irmãos, ali foi a essência de alguém que se tornou o mais maldito de todos os seres humanos que já pisaram nessa terra. Porque você imagina um homem perfeito, que nunca tinha pecado, e que coloca sobre os seus ombros todo o pecado da humanidade. Você quer um infortúnio maior que esse? Você quer um problema maior que esse? É pregado no madeiro. É a morte mais humilhante que um ser humano poderia experimentar. Pena aplicada apenas aos piores bandidos que existiam naquele tempo. Então vejam que Jesus, ele fez-se maldito de uma maneira como ninguém mais um dia conseguirá se fazer. Mas havia um propósito. À medida que ele assume esse lugar, à medida que essa maldição na vida de Jesus se concretiza, aberto está o caminho, ou reaberto está o caminho, para mim, para você, para qualquer um de nós aqui, que aceita Jesus como Senhor e Salvador, voltarmos para aquele Éden que Jesus um dia fechou as portas, que Deus um dia fechou as portas para Adão. Né? O propósito está lá. O objetivo é aquele. Cumprido, encerrada está. E hoje qual é o local que nós temos aí, né, de habitação de Jesus? A Bíblia diz que ele está onde? À direita do Pai. Paulo? Você está adivinhando a sequência da aula? É exatamente esse texto que agora a gente vai tratar, porque ele é digamos assim, o texto essencial dos defensores da maldição hereditária. Passa a slide aqui. Hã? Bom, se já ficou claro, eu acho que agora ficou para nós bem claro, maldição, né? Que ela é um pouco mais ampla do que a gente imaginou, de que ela não é uma exclusividade de gente ruim, que maldições podem alcançar ou podem chegar para pessoas boas. Quando você agrega essa palavra, maldição, a hereditária, você está dizendo o quê? Aquela maldição, aquele infortúnio que foi colocada sobre a vida dos meus antepassados, se estende a mim. Deus quis tratar a vida de um antepassado meu, porém, apesar de eu não ter nada a ver com aquilo que ele fez, por causa desse texto que o Paulo leu, essa maldição vai chegar a mim, chegar ao meu filho, chegar ao meu neto. São 4 gerações. 4 gerações naquele tempo equivalia mais ou menos a 120 anos. Uma geração no Antigo Testamento era correspondente a 25, 30 anos. Então, se nós usarmos aí o parâmetro dos 30, 4 gerações, 120 anos. Então, a ideia pegou. Lá no passado existia uma maldição sobre a vida das pessoas que estavam comigo, sobre os meus pais, sobre a minha mãe, sobre os meus avós. E eu carrego essa maldição, mesmo não tendo nada a ver com aquilo. Nem vivo eu era, nem nascido eu era. Mas eu herdei. Por isso hereditária, né? Vem de herança, herdei. E aí é o que a gente falou lá na palavra introdutória, né? Tudo o que acontece na vida do indivíduo, ele olha para trás e fala, com a mamãe foi assim, com o vovô foi assim,
com o bisavô era. Os casamentos da família com as mulheres dão tudo errado, porque a bisavó, a vovó, a mamãe, a titia, a tia fulana, a tia beltrana, todas as mulheres dessa família são divorciadas. Essa é uma maldição que vem lá de trás. Né? Eu herdei esse negócio. Aí o casamento da irmã começa a dar errado, começa a ter problemas. Ela fala: olha a maldição hereditária querendo cair sobre o meu casamento. Vamos procurar um pastor que quebra a maldição. Vamos participar da semana ou dos cultos de quebra de maldição da igreja fulana, para quebrar a maldição hereditária dos casamentos. Espera aí, mas de onde você tirou isso? Quem te falou isso? Com base em que você está achando que seu problema conjugal está estribado nessa suposta maldição? Nós já conversamos com muitas pessoas, amados. Nós aconselhamos pessoas com problema de casamento o tempo todo. E a gente de vez em quando escuta: na minha família sempre foi assim. Aí você vai ver e fala: não, meu problema aqui, ó, é simplesmente você, marido, cumprir o seu papel no casamento, meu irmão. O problema aqui, minha irmã, é simplesmente você deixar o seu marido cumprir o papel dele. Isso aqui não tem nada a ver com o problema que sua avó teve, que seu bisavô teve, não, é. Vamos ajustar esse pontinho aqui, que o seu casamento volta a ser o normal, ele entra nos eixos. Deixa de querer fazer o papel dele e você, irmão, passe a cumprir o que é seu. Ponto. Não tem nada a ver com maldição. Mas aí é muito mais fácil a gente achar uma responsabilidade ou atribuir a uma outra pessoa, a outras situações, a responsabilidade por aquilo que eu não estou afim de consertar. Não, eu quero continuar sendo a mandona que eu sempre fui. E o cara: não, eu não quero mexer nisso aí porque eu não gosto de fazer isso aí, me cansa, deixa ela fazer. Ué, o que isso tem de maldição hereditária? Isso é maldição preguiçária. O cara está com preguiça, está desanimado, está querendo mexer naquilo que é o ponto do negócio. Não tem nada a ver com herança. Nada a ver com uma maldição que a família experimentou lá atrás, que ele diz que ele acha que é uma maldição e que se estendeu para a vida dele. Então, quando a gente usa a expressão hereditária, a gente fecha o conceito de que a gente vai tratar aqui. Agora, o texto que o Paulo citou, que realmente é o texto por excelência daqueles que acham que maldição hereditária é algo que ainda existe, ou que existe. Amados, nunca existiu. Existiu. Em tempo algum na Bíblia nós encontramos maldição hereditária. Abra aí sua Bíblia, se você não está conseguindo ler esse texto, e vamos ler. Aqui nós temos Deus conversando com o seu povo e alertando o povo acerca de um problema recorrente no meio deles, que é o problema da idolatria, que é o problema da o problema da idolatria é o problema de constituir-se vários deuses. E Deus diz para eles: olha, eu sou o Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Eu apenas serei seu Deus. Ok? E aí, no meio desse contexto, Deus vem e diz para eles não fazerem as estátuas de as imagens de escultura e tudo mais. E aí, o versículo 5 diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás. Vejam o contexto. O contexto é totalmente voltado para idolatria. É a substituição do Deus Yahvé por uma divindade humana, uma divindade pagã. Deus está falando: não me substituam por outro. Nem façam imagens desse outro. Não se prostre, não adore esse outro. Mantenham-se firmes e fiéis a mim. Porque eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração.
O grande problema é que todo mundo só lê até aí. Leia o resto. E pensem, interpretem o resto. Inclusive o verso 6. Enquanto eu bebo a aguinha aqui, leiam e me digam se vocês continuam entendendo, se realmente vocês... Não, pastor, ele está falando que realmente é isso. É maldição hereditária que Deus estica. Deus está dizendo que amaldiçoa os descendentes daquele cara. Leiam e me digam se realmente há essa conclusão que vocês chegam. É? É a essa conclusão que vocês chegam? Ou não? Quem acha que é exatamente isso, que é literalmente isso que o texto está dizendo, e é isso que deve ser aplicado? E quem entende que não, que tem mais coisa para se explorar nesse texto? Olha o que ele diz ali na sequência. Visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Tá? Ele está dizendo, amados, que visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração, se os filhos continuarem fazendo a mesma coisa que os pais fizeram. É isso que ele está dizendo aqui. Se os pais, aliás, se os filhos mantiverem uma vida de idolatria, mantiverem uma vida errada, uma vida de prostração diante de ídolos, uma vida distante de mim, eles experimentarão os mesmos problemas que os seus pais, seus avós e seus bisavós experimentaram. Aqui, amados, a expressão nos dá a entender sequência. Sequência. Olha lá o destaque 1. É uma eventual continuidade. Se os filhos continuassem agindo como agiam os pais, sofreriam as mesmas consequências ou maldições, suportadas pelos pais. É isso que o texto diz. E daqui a pouco eu vou te dar outros textos que confirmam ainda mais isso. Olha o segundo ali. O texto não está dizendo que os pecados dos pais passam para os filhos. Automaticamente passariam para os filhos. Não se trata disso, irmãos. Agora vocês vejam, eu aqui vou cutucar numa questão que é relevante, que sempre precisamos cutucar quando falamos de coisas tão relevantes do ponto de vista espiritual quanto essa. Qual é o atributo de Deus que nós poderíamos analisar ou colocar em xeque se realmente fosse verdadeira a hipótese de que Deus pega o meu pecado, a maldição que eu atraí para mim, o erro que eu cometo, e automaticamente jogasse sobre a vida do Alex e da Ana, quando eles nascessem? Justiça. Um bebê, 2 bebês, não sabem de nada, não tiveram opção nenhuma de fazer escolha na vida, e já chegaram no mundo, já é difícil, sair dessa barriga quentinha, onde ele tem tudo, já é difícil. Aí ele chega nesse mundo e já com essa pecha em cima dele, sem ele saber de nada, sem poder ter escolhido nada, sem poder ter feito nenhuma opção na vida, ele já chega recebendo as consequências de tudo aquilo que eu fiz de errado. Eu tenho problema, amado, para articular essa possibilidade com o atributo da justiça de Deus. Eu tenho dificuldade. E, obviamente, se eu tenho dificuldade de ajustar, ou de concatenar essa situação com o atributo da justiça de Deus,
também me causa problema olhar para o que é o maior de todos eles, que é o amor de Deus, em relação ao meu filho, aos meus filhos. Como? Deus puniria uma criança que nunca teve nenhum problema, que nunca teve nenhuma escolha para fazer na vida? Então, para mim já é difícil. Para além dessa análise, eu já tenho um problema para lidar com essa questão. E o destaque 3 lá vai nos mostrar o quê? Que o texto se refere a um padrão de comportamento repetido pelas gerações de judeus. Como é que judeu é com relação à tradição, irmãos? Desligado, né? Está nem aí com as tradições. É assim que judeu é? Não, amado. Não. A marca registrada do judeu é o apego até exagerado às tradições. Eles tentam carregar ao máximo os procedimentos levados a cabo pelos seus antepassados, inclusive os problemas que denotam maldição e pecado. Eles carregam. Os judeus até hoje entendem que o Jesus que veio não é o Jesus que deveria ter vindo. A tradição deles diz que é assim. E é muito difícil você dissuadir um judeu acerca desse equívoco e dizer: não, senhor, aquele que veio foi o Messias prometido lá pelos profetas, é ele mesmo, já veio, já esteve, e se você não se converter a ele, judeu, você vai para o inferno, cara. Ele aceita isso? Nosso Deus. Ele chama Jesus de usurpador, ele chama Jesus de invasor, ele chama Jesus daquele que deturpou a religião de Deus. Ele escorraça Jesus. Isso vem de quê? Isso vem de tradições que são passadas de filhos para filhos, de pais para filhos. Filhos para filhos não, né? De pais para filhos. Então, vem Deus e fala: olha, essas tradições que vocês passam de um para o outro, erradas, é que acabam fazendo com que os sucessores acabem suportando as mesmas consequências que suportaram os antecessores. Não é que eu coloquei a maldição, é que vocês hoje estão vivendo do mesmo jeito que viviam os pais de vocês. Portanto, vocês vão experimentar as mesmas consequências difíceis que os pais de vocês também experimentaram. É disso que se trata. Êxodo 20, verso 5. Ok? Se eu interpreto só aquela primeira parte do texto em vermelhinho que eu trouxe anteriormente, não, aí tudo bem. Aí se eu paro ali, eu sou forçado a acreditar: realmente, maldição hereditária existe, vamos levantar uns pastores para quebrar a maldição aqui, vamos fazer umas sessões de quebra de maldição, porque... Mas aí quando eu continuo a leitura e continuo interpretando, eu percebo que realmente isso não faz sentido. Amém? É a força da tradição. A tal da tradição é difícil. Você vê, irmão, olha só o exemplo de uma maldição hereditária. O pai, que é vascaíno, e fica dando camisa do Vasco pro filho, pro nenê. Pai, meu irmão, aí não tem maldição, não. O parmeirense, o vô é palmeirense, aí o pai é palmeirense e dá uma camisa do Parmeira pro menino. Ué, isso é maldição hereditária, isso é. Aí não tem jeito, não. Né? Claro que isso é brincadeira, hein, moço? Já. Não.
Exatamente, foi bom você lembrar disso. Olha só. Nasci numa família, a minha família tem hábitos que eu copiei. Meu filho nasce, meu filho me tem como referência, eu sou a maior referência para ele, eu e a mãe dele. Só que nós temos manias que a gente copiou, né, da avó. Por exemplo, vou usar uma aqui. Eu aprendi a comer com palitinho. Vou usar o japonês aqui. Mas eu e a Cláudia somos japoneses e nós comemos todo dia com um palitinho. O Alex e a Ana nascem e todo dia eles veem a mim e a Cláudia comendo com um palitinho. Como é que chama o palitinho? Hashi. Vamos lá. O que é que vocês acham que o Alexandre Filho e a Ana Laura vão fazer na hora de comer? Procurar um garfo? Eles vão procurar o hashi. E vão querer comer do jeito que eu como. Por quê? Porque eles estão vendo. Então, é o meu comportamento de pai, de mãe, que acaba sendo repetido pelo meu filho, porque ele está vendo eu fazer. Tem nada a ver com maldição. O pai e a mãe que não tem hábito de tomar banho. Né? Vai que o pai, estou exagerando aqui, irmãos. Pela madrugada, não vai ficar esse tempo todo sem tomar banho, não, né? O pai e a mãe que só toma banho sábado. A criança está lá, né? A criança está lá. Né? E ela vai se acostumando, todo sábado ela também toma banho. Ela está copiando o hábito do pai e da mãe de só tomar banho no sábado. Isso é maldição? Não é maldição hereditária. Isso tem nada a ver com questão espiritual, amado. Tem nada a ver com questões espirituais. Tem a ver com costumes. Tem a ver com costumes. O pai e a mãe são acostumados a comer sentados no chão. A criança nasce e continua comendo sentada no chão. Vocês acham que ela espontaneamente vai pegar o pratinho dela e sentar na mesa? Não, porque ela está copiando o padrão de comportamento do pai dela. Isso não tem nada a ver com maldição. É o padrão de comportamento que ela vai repetindo. Porque ela olha para mim, olha para a Cláudia e ela nos tem como espelhos. Pedrão? Exato. Olha só, o exemplo que o Pedro citou me fez lembrar de outro. Eu estou crescendo, aliás, eu estou aqui, eu gosto de passar no bar ali e beber uma pinguinha, todo dia. Meu filho vai crescendo, eu começo a levar o meu filho comigo para o bar, dar uma coca para ele cresce um pouquinho mais, eu dou uma cerveja, ele cresce mais, ele passa a beber uma pinguinha junto comigo. Ele se torna alcoólatra. Isso é maldição hereditária? O que aconteceu aqui? Meu filho, desde muito cedo, ele aprendeu e ele veio copiando algo que ele viu da referência maior que ele tem na vida dele aqui na terra, que sou eu, o pai dele, a mãe dele. Aí as pessoas dizem o seguinte: pai, é maldição hereditária, o pai bebia, o filho também bebe. Não. O filho aprendeu a beber porque ele foi levado para o bar e conviveu com o pai dele, ele aprendeu. Ele absorveu aquele aprendizado. Então vejam que essa questão é muito mais complexa do que muitas vezes as pessoas entendem, né? E aí elas vão chamando tudo de maldição hereditária. O pai fala palavrão, xinga o tempo todo. Tudo ele xinga. O filho está vendo aquele xingatório todo. O filho começa a crescer, começa a falar palavrão com o jeito dele, né? Cresce um pouco mais, o pai continua xingando. Você já acha que esse menino não vai ter um linguajar? Vai ter um linguajar purim? Ele vai xingar do mesmo jeito, ele vai falar palavrão o tempo todo. Né? E assim segue, amados. Isso não tem nada a ver com o fato de que Deus lançou sobre essa criança maldição, que ela herdou maldição. Não, ela simplesmente está copiando algo natural do ambiente onde ela está vivendo.
tem nada a ver com espiritual. Aí chama o cara, pastor, para vir botar a mão na cabeça do menino para quebrar a maldição do palavrão. Tinha que trazer um pedaço de porrete e dar no lombo do pai dele. Uma chibata, uma correia, uma tunda no pai dele para de xingar. Pronto, resolveria. Tem nada que falar, vamos fazer quebra de maldição. Né? Nada disso. E aí, olha que coisa interessante aqui também, amados. Nesse mesmo Êxodo 20, olha o que diz o verso 6. O verso 5, olha esse paralelismo aqui que interessante que é. O verso 5 fala aqui, visita da terceira e quarta geração daqueles que te odeiam. Olha o problema da interpretação aqui. E olha que bênção que é aprender e saber interpretar. Eu pego os dois textos, eles são, amados, textos paralelos. O paralelismo é digamos assim, uma estratégia, é uma ferramenta que nós podemos utilizar na interpretação dos textos. O que o texto está dizendo ali? Que Deus não tem prazer em punir os que o aborrecem, mas em agir com bondade e misericórdia para aqueles que o amam. A relação é desproporcional. Ele fala o seguinte, visito a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia por milhares de gerações dos que me amam e que guardam os meus mandamentos. Ou seja, Deus tem um prazer desproporcionalmente maior em agir com bondade e misericórdia em relação àqueles que o amam, do que em permitir que coisas ruins se perpetuem na vida daqueles que o aborrecem. Como é que eu posso dizer que esse texto me fala e deve estruturar toda a minha vida ou todo o restante da Bíblia dentro dessa figura chamada maldição hereditária, irmãos? Isso aqui não é nada mais, nada menos do que aquilo que tanta gente faz por aí nas igrejas. Elas tiram trechos isolados da Bíblia, textos pontuais, onde Deus está tratando de uma questão pontual, única, exclusiva, tira aquilo do contexto e espalha por toda a Bíblia. Não, mas Deus não quer que você faça isso. Deus não quer que a gente faça isso com relação a esse aspecto aqui, não. O texto é claro, o contexto é claro, ele está tratando de uma questão relacionada à idolatria dos judeus, a constituição e a preparação de deuses de escultura. É isso, é esse o ponto, é aqui que tem que ficar. Os defensores dessa teologia, não vou nem chamar de teologia, mas dessa visão da maldição hereditária, eles pegam isso aqui e falam, aqui ó, olha aqui o texto falando, ó, e querem aplicar para o restante da Bíblia inteira. Fazem isso lá no Novo Testamento também, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lê o contexto. Não, mas aí pegam aquele trechinho, aquele fragmento e lançam na Bíblia inteira. Lançam para todas as instâncias da nossa vida. Espera aí, mas Paulo está falando que pode todas as coisas naquele que o fortalece, porque está passando por umas dificuldades horríveis. Inclusive está preso. Ele não está falando de prosperidade material, ele não está falando das coisas desse mundo. Ele fala que ele está podendo suportar todo aquele sofrimento que ele está vivendo em Cristo Jesus, que é quem o dá força para suportar tudo aquilo. Mas aí, a gente faz o quê? Vamos tirar esse versículo aqui. E vamos transformá-lo num princípio bíblico. Aí eles criam o princípio da quebra de maldição, o princípio da maldição hereditária, o princípio do tudo posso naquele que me fortalece, quando na verdade isso não é princípio. Quando na verdade tudo posso naquele que me fortalece também não é princípio. São regras de conduta
para o momento específico onde o texto está sendo tratado, onde o texto está tratando daquela questão. É isso. Ele age. É assim. Eu falo palavrão sem parar. Minha vida é toda certinha, mas eu gosto de xingar. Minha vida está cercada. Só que nesse ponto eu abri uma brecha. Como Satanás me rodeia e sabe exatamente a brecha que eu abri, é por ali que ele entra. É ali que ele vai me irritando, é ali que ele vai me mexendo, porque ele quer que eu continue falando palavrão. Porque ele sabe que se eu continuar falando palavrão, meu menino de 3 anos vai crescer aprendendo a falar palavrão. Quando ele tiver 5, ele vai falar os mesmos palavrões até certo, né? Porque 3, 4 anos ainda fala meio errado, né? Quando ele tiver 12, ele terá o mesmo temperamento que eu tenho, de xingar, de esbravejar e de irritar. Mas por onde que o diabo agiu? Na brecha que eu deixei. Como eu não cuidei, como eu não orei, quando eu não diligenciei no sentido de fechar essa brecha, para que o diabo não entrasse, para que o leão não conseguisse acessar, ele entrou por ali. O meu filho cresceu xingando o mesmo jeito. Isso é maldição hereditária? Não. É que você, ao invés de orar, ao invés de cuidar desse problema na sua vida, você deixou rolar. E ali, por aquele problema, o diabo agiu. Porque olha só, o que a gente sente mais? Quando a gente xinga, a gente fala um palavrão, ou quando a gente vê o filho da gente xingando do mesmo jeito. Aí dói, né? Porque, puxa vida, meu filho, olha o que ele está falando, olha o que ele está fazendo. Então, parece que a repercussão dos nossos erros, dos nossos filhos, dói muito mais na gente do que quando é a gente que está fazendo. A gente é natural, a gente acha que é normal, acostumou mesmo, mas ver um filho xingar, ver um filho bravo, um filho esbravejando, mandando as pessoas ir para os lugares feios, né? Isso é muito feio, isso é muito... Então ele vem com tudo, porque com isso ele atinge o nosso filho e atinge a nós também. Tá? Por isso que a Bíblia vai nos recomendar sempre, né, para a gente fechar as brechas, que ele próprio, o próprio Espírito Santo, o tempo todo nos mostra quais são. Mas a gente, ao invés de fechar, a gente quer justificar. Ah, xingo mesmo. Xingo porque eu não tenho paciência, né? Ah, sempre fui assim. Tá bom. Hã? Mas à medida que o pai está tendo aquela conduta e a brecha está aberta, Satanás e os demônios agem em cima daquilo ali. Satanás mexe naquela situação e fomenta aquela situação. Então, em momentos onde a paz poderia estar reinando, como naquela área ali, você não ora, você não cuida, você está meio que desprotegido. Satanás vem com tudo para cima daquilo ali, naquela área. E ele acha essa vulnerabilidade em você. E é por ali que ele opera. Aham.
à medida que fazem a escolha certa, que vêm para Deus, fecham essa brecha na vida de vocês. Por ali o diabo não vai mexer mais, por ali ele não vai entrar mais. Ele vai desistir? Não, ele vai continuar rodeando para ver se acha outra. Até que num momento ou no outro ele acaba achando uma brechinha na nossa vida. A gente tem que cuidar muito dessa questão, sabe, irmãos? Nossa vida a gente tem que o tempo todo fazer umas inspeções ao redor dela para saber se não tem alguma área da nossa vida que está precisando realmente de proteção, de mais atenção da nossa parte. Exatamente. Exato. O melhor para eles, quer dizer, não é o melhor para eles. O que eles acham melhor para eles não é a igreja, né? É o mundão, é o shopping, tudo. Mas eles precisam ser despertos, né? Ser alertados que isso aqui é o que dá fim de vida realmente bom para eles. Eu queria, amado, só ler com vocês 2 trechos e a gente vai terminar. Porque esse assunto, ele começa aqui, enquanto o Elton passa aí a ofertinha da EBD. Esse trecho, aliás, esse assunto, ele começa aí em Êxodo. Mas ele vai se arrastando por toda a Bíblia. Não de maneira tão próspera em termos de muitos textos. Mas a gente encontra aqui, ó, no Velho Testamento, aí semana que vem a gente vai tratar sobre isso no Novo Testamento, para 2 textos muito importantes, que vão já aqui no Antigo Testamento mudar um pouco o cenário daquilo que muita gente acredita sobre maldição hereditária. Então, se você quiser abrir aí, ó, Ezequiel 18, de 1 a 32, nós não vamos ler todo o texto, mas esse aqui, amado, são 2 textos que eu acho que a gente deve ter marcado na nossa Bíblia. Porque o tempo todo você vai ser questionado sobre esse negócio de maldição hereditária. Se você for conversar com um espírita, o cara vai te perguntar sobre esse negócio. Os espíritas adoram esse assunto. Tá? Ah, mas é porque em outras vidas e tudo mais, né? A gente era assim, aí eu nasci com esse problema. Ok? Então, se você quiser marcar aí, é igual o que a gente vai ver semana que vem, que são os textos, se der tempo, né? Que falam do surgimento de Satanás. Como é que Satanás aparece no mundo? São textos que a gente precisa ter bem guardadinho na Bíblia para usar quando for demandado. Então vamos lá em Ezequiel 18. Vamos ler o verso 2 e o verso 4 apenas. Que pensais vós, os que usais essa parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Aí a gente pula lá para o 4. Eis que todas as almas são minhas, como é o que ama, como é a alma do pai. Assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E vamos lá para Jeremias, porque o contexto é o mesmo. Vamos ler os 2 textos e eu falo o contexto. Jeremias 29, Jeremias 31, 19, Jeremias 31, 29 e 30. Naqueles dias, nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. O contexto aqui, amados, é de exílio babilônico. Depois de muito desobedecer a Deus, depois de muitos serem alertados para Deus e não diligenciarem, então o juízo de Deus chega. E Judá é levada para o cativeiro na Babilônia. E os filhos, né, aqueles que não tiveram nada a ver com nada, com nenhuma pendência, aqueles que nasceram já
no meio de toda essa bandalheira que era a vida em Judá, reclamam, como se eles dissessem assim: ó Deus, os nossos pais fazem a bobagem, nós é que vamos suportar as consequências? O brocado aqui, o dito popular é esse: os nossos pais comem uvas verdes e o nosso dente é que fica podre? Nosso dente é que fica amargo? Nosso dente é que fica sujo? E aí Deus diz: não, o pecado é individual, a responsabilidade é individual pelo pecado. Aqui, amados, a gente precisa entender uma questão. Deus está falando aqui da responsabilidade moral e espiritual. Não está falando das consequências naturais. Por que é que os filhos acabaram sendo levados cativos para a Babilônia? Por que é que alguns filhos nasceram já como escravos na Babilônia? Porque os pais desobedeceram ao Senhor. E como filhos, eles acabaram nascendo num contexto de escravidão. Ok? Então, vejam como é que aqui a gente já pode fazer essa separação. Tem certas situações na vida que os nossos filhos acabam suportando, mas que não podem ser inseridas no rol das maldições, de maldições hereditárias. Muito embora muita gente faça isso. Eu moro no Brasil. O Brasil não anda grande coisa, não. Mas eu e a Cláudia resolvemos que vamos mudar lá para a faixa de Gaza. Ah, vamos para a faixa de Gaza, bem? Lugar de paz, né? Bonito. Sossegadinho, a gente vai dormir 24 horas não, né? A gente vai dormir bem, vamos para lá. E aí a gente pega os nossos filhos pequenininhos e vamos embora, vamos para a faixa de Gaza. Ah, vamos fazer despedida, pastor, vai para a faixa de Gaza com os filhos, né? Bora para a faixa de Gaza. Chegamos lá, aquele lugar bonito, bomba para todo lado, né? Bum, bum, cai tudo, montanha, soldado. Numa dessas, um filho meu acaba sendo atingido. Acaba se machucando no meio de um combate qualquer. E ele acaba ficando aleijado aí pro resto da vida. Aí ele pode dizer: pô, meu pai come uva verde e o meu dente que ficou embotado? Do ponto de vista natural, ele pode. Mas Deus vai responder para ele o seguinte: do ponto de vista espiritual, você não vai suportar as consequências desse erro crasso que seu pai e sua mãe cometeram ao trazer você para cá. Eles vão suportar o peso dessa escolha errada que eles. Agora, do ponto de vista natural, você vai suportar. Entenderam? Aqui a questão é mais ou menos essa. Crianças, vai. Os pais ouviram de Deus: para de fazer isso, para com essa vida, abre mão da idolatria, mantenham-se fiéis a mim, senão Babilônia vem, senão Nabucodonosor vem e vai arrasar com vocês e vai levar vocês cativos, vocês e os filhos de vocês. E os pais continuam envoltos na idolatria, continuam pecando, mergulhados no pecado. Os filhos não têm o que fazer. Os filhos simplesmente acompanham o pai, os pais. O que os filhos aqui estão reclamando é isso. E Deus diz que, olha, do ponto de vista espiritual, fiquem tranquilos. Cada um vai responder pelo seu pecado. Cada um suportará a consequência do seu próprio pecado. Agora, do ponto de vista natural, aí não tem como fugir. Os filhos acabaram suportando as consequências da bobagem que os seus pais judeus cometeram de desobedecer a Deus. Foram levados para a Babilônia, meninas foram estupradas, meninos foram mortos, meninos tornaram-se eunucos, inférteis, foram colocados em trabalhos pesados. Crianças de 13, 12, 13, deixa eu chamar criança,
menino de 12 anos de criança, eles ficam bravos. Eu não sou criança não, pastor. Crianças acabam realmente sofrendo fisicamente, materialmente, as consequências erradas dos seus pais. Certo? Então, como a maldição hereditária, ela é sempre o reflexo espiritual da ação de Deus de maneira negativa na vida de uma pessoa, para quem acredita nisso. Tá? É bom que a gente esclareça essa separação que nós encontramos aqui em Ezequiel e em Jeremias. Tá bom? Alguma dúvida? Nós vamos parar por aqui, irmãos. E na semana que vem, eu queria tratar, eu acho que a gente termina mais rápido e a gente já volta para o assunto que a gente estava tratando. Mas eu quero tratar disso aqui no tempo de Jesus. Como é que o povo, no tempo de Jesus, lidava com essa questão? Como é que os judeus, no tempo de Jesus, lidavam com isso aqui? Ah, pastor, não tem nada na Bíblia sobre... Tem sim. Como é que Paulo tratava com isso? Como é que Paulo lidava com essa questão? Paulo, nunca vi nada sobre isso em Paulo. Tem sim. Tem muitas questões relacionadas a Paulo, tá? E a gente vai concluir. Porque o grande problema aqui, já vou dar o spoiler. Grande problema em relação à tal da maldição hereditária e a forma com que as pessoas tratam a tal da maldição hereditária é curta e grossa. É você acreditar que o sacrifício de Jesus, que o sangue de Jesus não é suficiente para resolver a sua vida. Esse é o resumo da ópera. Eu me converti, eu aprendi que aquele sangue de Jesus derramado na cruz, vertido ali naquele lugar, quando eu me converto, eu me beneficio daquele sangue que lava o meu pecado, que me aproxima novamente de Deus e resolve todas as minhas pendências espirituais. Está tudo resolvido. Mas quando eu passo a acreditar nesse negócio de maldição hereditária, é como se eu dissesse o seguinte: o sangue de Jesus, todo aquele sacrifício, não foi suficiente. Eu preciso, de tempos em tempos, quebrar maldições na minha vida, que o sangue de Jesus não conseguiu quebrar. Ô irmão, se o sangue de Jesus, se a morte de Jesus eliminou o maior de todos os problemas da humanidade, que era a separação do homem em Deus, será que ele não pode, não teria sido suficiente para quebrar qualquer outro problema espiritual que tivesse na sua vida? No direito a gente tem uma máxima que diz assim: quem pode o mais, pode o menos. Agora, essa história de que tudo tem que quebrar a maldição, chama o pastor fulano para quebrar a maldição, é como se Jesus não tivesse resolvido, como se ele não fosse suficiente para resolver a minha vida. Eu passo a ser dependente dos quebradores de maldição. E aí, como a gente disse lá atrás, essa história acaba se transformando numa muleta na mão de crente que quer justificar pecado. O cara não está afim de acertar a vida como deve ser acertado. Não está afim de pedir perdão. Não está afim de perdoar. Não está afim de consertar do jeito que tem que ser consertado. Maldição espiritual. Chama o pastor para quebrar a maldição aqui em casa. Pô. Aí vai viver, irmãos, dessa dependência dos outros. E, não raro, será vítima de pastores inescrupulosos. Não digo que todos que mexem com isso são. Não generalizei, mas muitos são. Acaba sendo uma maneira de pastores se transformarem as pessoas em reféns. Ah, pastor, estou com um problema assim. Irmão do céu, vamos quebrar a maldição. Aí, ué. Vem cá para a gente quebrar essa maldição. Ah, porque meu marido saiu bravo demais de casa. Ó, irmão, estou achando que tem maldição no seu casamento. Não, ele saiu bravo demais de casa porque ele não dormiu à noite, passou a noite em claro, teve problema para dormir, está muito cansado. Aí ele saiu irritado. Que quebra de maldição? Que quebra de maldição? Que maldição é essa que tem que ser quebrada? Tem nada de quebra de maldição.
Ok? Alguma dúvida sobre o que nós falamos hoje? Semana que vem a gente encerra esse ponto e aí a gente volta para aquele onde nós estávamos estudando na semana passada. Dúvida?